Boa noite, todo mundo. Daqui a pouquinho vai começar a live com o nosso querido Eduardo Melo. Já já a gente já vai começar. Sejam bem-vindas. A gente vai esperar uns minutinhos para esperar o professor entrar. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos aguardar o Eduardo entrar. Boa noite, Eduardo. Oi, Bru, tudo bom? Tudo bem, Du? Peraí, deixa eu Graças mudar. a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Deixa eu ver se a minha internet tá... Ó, se a minha internet ficar Tudo ruim, bem. eu vou mudar para 4G, tá? Tem que ela tá meio instável aqui hoje. Tranquilo. Justifica o lugar maravilhoso que você tá, essa oscilação não tem problema, não. Eu não sabia que dava para convidar o outro, sabia? Sim, eu não sabia que dava para você. Eu também Tipo, não, eu tava mexendo agora para ver se dava certo. Eu falei, eu vou entrar e aí eu peço para participar, entendeu? Boa noite, primeiramente, Edu. Boa noite, querido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar você e as pessoas vão entrando, que a gente já vai começar uma introdução e a gente vai bater um papo. Tá bom, eu tô só... Não, tá ótimo. É que meu celular abaixou a luz, eu falei, Fica vou ter que ficar tranquilo. tocando E aí, nele se por as algum pessoas motivo. foram fazer pergunta, se tiver alguma coisa, aí eu vou avisando você, ou senão a gente deixa para o final. Mas aí a gente vê como vai ficar. Tá bom, vê Tá como bom? você achar melhor, mas se você puder ajudar a direcionar também para onde você achar melhor, Tranquilo. eu agradeço. Então, bora lá. Hoje a Panat convidou o nosso querido naturólogo Eduardo Melo. Eu tive a honra de fazer alguns cursos com o Du. Para falar a verdade, né, Du? A gente já participou de várias coisas. Você já foi diretor da Panat, você já participou de vários eventos com o centro acadêmico na faculdade quando era presidente. Ô, Bru, peraí. Fica tranquilo, Du. Eu vou ter que mudar a internet aqui, só um segundo. Tranquilo, estamos esperando. Só que esse negócio aqui, ó, agora eu que causei aqui, que eu não tô sabendo como mudar. Não tem problema. Boa pergunta. Vai no configurações, Du. Deu? Eu acho que... Ah, não, é que eu não tava conseguindo mexer. Agora voltou, né? Ah, tá. Voltou. Tá, é que eu não tava conseguindo Voltou. mexer, que agora foi. Acho que agora deu tudo certo. Eu comecei a escrever, causei, total. Não, fica tranquilo, tá filmando aí. Então, Mas assim, Du, aí. então a nossa história começa lá na faculdade Exato. e eu conheci o Du, né, através da universidade, e lá a gente participou de vários eventos juntos, e aí eu tive a honra de fazer alguns cursos, eu e meu marido com o Eduardo, e foram maravilhosos, inclusive agora eu tô para fazer alguns agora online, porque como mãe, empreendedora, naturóloga, não dá para fazer tudo junto. Então eu vou fazer, Du, vou fazer. Por favor, né? Agora com essa história de pandemia, né, com online, fica mais fácil. Né? Graças a Deus, dá pra gente chegar a todo mundo, né, Du? Exatamente. Mas assim, Du, o motivo da live é porque assim, não só te admiro como pessoa, mas como naturólogo, como profissional. E assim, mês passado foi o mês do naturólogo. E a Panat, junto com a SBNat e junto com a Brana, a gente fez um evento e a gente queria convidar tantos naturólogos, sabe, especiais, só que a gente tinha um tempo muito limitado. E aí a gente pensou em constantemente convidar essas pessoas para falar um pouquinho aqui.
E hoje eu queria que você falasse, porque assim, você é uma pessoa que inspira as outras pessoas por todo o seu trabalho, não só como naturólogo, lá desde antes com a cristaloterapia, que veio antes, né, do naturologia ou a cristaloterapia, isso você vai explicar pra gente. E aí eu Exatamente. queria que você inspirasse as pessoas que estão aqui com a gente ao vivo e contasse um pouco da sua jornada. É uma coisa bem tranquila, e eu sei que a gente não consegue falar em 40 minutos, que a gente até brincou, mas a gente deixa fluir e vai dar tudo certo. Vamos tentar, né, Bruno? Obrigado, professor, obrigado por ter me chamado. Né? A gente já se conhece há alguns anos, né? Então, desde a da faculdade, já fizemos parte desde o CA, na verdade, né? Desde o CA, CA. depois uma breve passagem pela Panat, que eu estava um pouco longe, mas está tudo bem. Mas é isso, né? Espero que, né? Primeiro, obrigado por me chamar, obrigado por essas Imagina. palavras carinhosas, né? Acho que até demais. E é isso, né? Vamos tentar. Eu vou tentar passar um pouquinho, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, que eu puder ajudar também. Sim. Acho que você pode começar falando para a gente como começou essa jornada, essa inspiração pelos cristais, e aí as pessoas vão atiçando a curiosidade, vão fazendo as perguntas, e aí eu vou te perguntando. Legal, eu vou indo e aí você pode deixar. a hora que você quiser, tá bom? Mas basicamente assim, né? Para quem já fez algum curso meu sabe, para quem não fez não sabe, né? Mas eu comecei a estudar cristais, na verdade, antes de ir para a faculdade de naturologia. Eu tinha por volta de 15 a 16 anos e eu comecei a estudar, né, por livros, e aí eu comecei a gostar muito. Eu estudei 2 anos por conta própria. Depois que eu estudei, peguei todos os livros de todos os sebos, não de São Paulo, mas de vários lugares de São Paulo, né, que São Paulo é muito grande. Sim. Eu acabei indo fazer o meu curso de formação com uma pessoa chamada Antônio Duncan, que era uma pessoa incrível, conhecia muito de cristais. E eu tive a grande honra de aprender com ele, né, porque no ano seguinte ele já ficou doente e no outro ano ele já faleceu, fez a passagem para o outro plano, né? Foram cursos, né, incríveis, uma pessoa incrível, tudo muito incrível, né? Eu estava ali, né? Imagina, comecei o curso com 16 anos, né? Então era uma super criança, novinho, né? Quando a gente tem exatamente. 16 anos, a gente acha que a gente é grande, né? Mas não, eu era uma criança, né? Então uma pessoa começando, né? Comecei a estudar. E aí eu fui, desde que eu estudei, né? Desde o segundo módulo, eu já comecei a atender. Aqui está perguntando, falaram que você teve brevemente em Portugal? Não tive. Eu tô lá de Portugal, inclusive eles estão criando um congresso de cristaloterapia, que já tem alguns anos lá. Esse ano, acho que se der tudo certo, eu vou participar também. Né? Mas eu não tive. O Antônio Duncan teve. O meu professor, nos últimos anos da vida dele, ele ficava alguns meses em Portugal, dava aula lá, formou muita gente lá. E aí, no final, eu até recebi um convite para ir, né? Foi um pouco antes da crise de 2008, acho. Alguma crise dessa que deu aí, sei lá. E aí, quando foi para a coisa acontecer, deu errado e não era para eu ir. Eu estava muito cedo, acho que era muito jovem para ir para Mas fica o convite, hein, Du? Bom, se a vida quiser, né? Hoje em dia tem vários alunos em Portugal, graças a Deus. Que legal. Os cursos online, eu tenho alunos em Portugal e vários países da Europa também, graças a Deus. Mas aí, depois que eu fiz os cursos com o Duncan, eu ainda não... Eu já trabalhava com isso, né? Cobrava pouco, estava no começo, mas eu ainda... Eu não sabia se eu ia viver isso, né? E eu estava indo fazer faculdade de Relações Públicas, na Casper Libero. Fiz a faculdade, não inteiro, né? Fiz 1 ano e meio, depois no meio do segundo ano eu surtei com algumas coisas, não achei legal. Aí eu falei, pô, eu faço, né? Eu tô com cristais, eu preciso entender um pouco mais de saúde, né? E aí eu falei, legal, saúde, o que eu faço? Fisioterapia. Fui pra fisioterapia. Fiquei 3 meses em fisioterapia, né? Por quê? Porque quando eu estava em físio, eu lembrei do curso de naturologia. Nossa. E aí, quando eu lembrei do curso de nato, né? Que aí eu tinha visto esse curso antes de entrar na Casper. E a hora que eu entrei, eu falei, antes, né, era muito legal, mas eu não era que um momento. Quando eu estava em físio, pós-Casper, quando eu vi a grade, meu olho brilhou, assim, falei, uau, né? E qual era a minha busca, né? A minha busca era trazer a cristaloterapia, o que eu tinha aprendido com o Duncan,
para uma coisa mais pé no chão, mais científica, mais estruturada, onde tivesse começo, meio e fim, né? Ah, não é de pedra para tal. Por quê? Não sei. Atua em tal o quê? Por quê? Também não sei, entendeu? Então, tipo assim, tinha muita coisa que... E não era o Duncan, na verdade. Essa esfera de cristais, ainda hoje, tem muito um misticismo num lado pejorativo, um esoterismo pejorativo. Porque existe também a parte positiva da parte espiritual, das conexões, que você sabe que eu falo isso tudo, né? É a minha base, isso tudo, mas a gente tem que entender o que eu falo. Tudo se manifesta em todos os planos. Né? Então, o meu trabalho foi, e acho que sempre será, pelo menos nessa vida, não tenho dúvida, de fazer essas transições e essas decodificações. Né? O que é no nível espiritual, no nível mental, no nível emocional, no nível etérico, no nível físico. Como que isso tudo conversa, né? E eu escolhi, né? Eu não, na vida me escolheu, porque não posso falar que eu escolhi, a técnica, uma das mais difíceis, né? Porque é uma das poucas que você não tem interação direta, física, né? Com nada, você, né? Você não tem nada. Tipo assim, é só o lado sutil. É da energia para cima, né? A energia é o mais denso, né? E a gente está, enquanto sociedade, começando a acreditar em energia, né? Então, ou seja, peguei logo o mais difícil, mas minha alma pediu, a vida aconteceu e estou aqui. E aí, então, o trabalho foi esse. Quando eu fui para a NATO, eu fui justamente para estudar mais, né? Essa parte científica, de base, né? Eu brincava que eu atendia antes, eu queria saber onde era o fígado, eu não sabia se era do lado direito ou esquerdo. Eu falei, como é que eu quero ajudar a pessoa se eu não sei onde é um fígado? Mas né? você acha que essa maturidade de quando você começou aos 15, 16 anos, dentro da cristaloterapia, começou quando você entrou na faculdade de NATO? Ali foi aonde muda o olhar. Começou, Né, entendi. Então, isso é uma coisa que eu falo que é muito para todo mundo. Alguns vão para a faculdade, alguns vão para pós e outros não vão para nada no sentido científico e vão por conta própria, né? Não importa o caminho que a pessoa escolha, entendeu? Mas o fato é, uma faculdade de saúde, ela te obriga a ver, por exemplo, farmacologia, entendeu? Que, tipo, é uma coisa que você nunca vai, por uma via própria, estudar aquilo ali, entendeu? Você nunca vai pensar que uma coisa lipossolúvel vai entrar na barreira tal, não sei das quantas, entendeu? Você não vai estudar muito uma imunologia, né, com a Gibote, lembra da Gibote? Sim. Né? O professor incrível, que agora fala de um IgG, não sei o que lá, tudo você sabe, a gente estudou. Sim. Então, essas partes, elas me deram um olhar um pouquinho mais legal, assim, sabe? Por quê? Porque alguns olham como, não, isso não importa. O meu olhar era, nossa, olha que legal esse efeito em cascata até onde ele chega. Né? Entendi. E como fazer isso para cima e para baixo? Né? Do denso para o sutil, do sutil para o denso. Então, o intuito de buscar essa maturidade não é que ela veio com a faculdade só, é que a faculdade ela trouxe um aspecto legal. Né? Ela trouxe essa área de saúde, ela trouxe, né, textos sociológicos com a Adriana Elias, por exemplo, Adriana Elias. que ajudava a gente a pensar. Eu até falo para muitos alunos meus sobre o materialismo espiritual, que é um termo que eu uso até hoje, e eu aprendi isso numa aula de sociologia, entendeu? Logo no começo, que é você entender essa materialização da parafernália espiritual, onde não tem nada de espiritual, né? Você tem só uma identificação com símbolos que faz você achar que você é alguma coisa, e no fundo você não é nada, porque você não está na busca espiritual. Mas isso parece que são coisas pequenas, mas não são, porque elas vão te formando, entendeu? Então eu falo para os meus alunos hoje, não é imprescindível, mas é legal, entendeu? Porque te traz uma base muito legal, fora, né, que é o que eu já posso puxar, as outras técnicas que você vai aprendendo, que você vai fazendo as ligações, entendeu? E aí eu acho que foi o grande pulo do gato, né? Que eu acho que eu posso ir? Posso falar? Pode falar, pode ir. Porque, assim, para mim, eu falo para muitos alunos, assim, porque eu tenho a base da NATO, né, da naturologia, e quando a gente trabalha com cristais, inclusive é isso que eu vejo, é por isso que eu busco muito outras coisas, às vezes a gente fica só no cristal. Eu mesmo tive curso de cristal, aí falo um pouquinho de chakra, um pouco de campo sutil. Mas quando você abre um pouco o leque, né? E aí quando eu fui estudar aqui durante muitos anos, foi muito engraçado isso na minha vida, eu conto para as pessoas.
eu estudei muito a parte da medicina chinesa. Né? Eu antes, lá atrás, moleque, eu fiz muitos anos capoeira, aí eu parei. Depois eu entrei no Kung Fu. Aí eu treinei muitos anos. Nesses anos, eu treinava com um mestre ali em Moema, em São Paulo, que ele era um mestre chinês clássico, de medicina chinesa, né, mesmo. E tanto que eles que fazem a prova de doutorado da China no Brasil, umas coisas muito loucas. E ali tinham algumas coisas que eu gostava, já estava estudando na NATO também sobre a MTC, e durante muito tempo eu fui estudando aquilo, depois entrei um pouco em taoísmo, um pouco de filosofia, e aí tive uma aula incrível com o Henrique Cirilo, né, sobre a cosmogênese pela visão chinesa, até chegar no corpo humano. Quando eu vi aquela aula, eu falei, agora finalmente fez sentido para mim. Né? Uma filosofia com uma medicina que chega num olhar, né, realmente integrado. Né? Depois eu até fui fazer uma pós em acupuntura buscando essa visão. Infelizmente, não tive nada dessa visão na minha pós, mas foi legal a pós, entendeu? Mas não, né, para aquilo que eu buscava, que é essa visão realmente da integração da filosofia taoísta com a parte energética, com tudo mais. Porque é isso, né, gente? Se você for entender medicina chinesa sem entender a base filosófica e até espiritual por trás, entendendo como aquilo foi trazido para cá, não adianta. Você perde tudo, entendeu? Então, para resumir a história, eu estudei China durante muitos anos. Chegou um certo tempo, né, já quase casado, um ano antes de casar, mas tinha ido morar com a Bru, com a minha esposa, né? E aí ela é do yoga, né? Eu comecei com 15, 16 cristais, ela começou com essa mesma idade no yoga, né? Legal. E aí, quando eu estava, sei lá, com qual idade, entrou o livro do Yogananda, a autobiografia de um yogi, né? Sim. E aí foi a mudança, porque a China sumiu da minha vida e entrou a Índia. Porque nesse mesmo ano estava vindo um mestre da Índia para o Brasil, que é o nosso mestre de meditação, Swami Nardanand, que conhece tudo de ervas, de Ayurveda, nesse lado assim, é muito legal. Ele é um herdeiro mesmo, em termos de Ayurveda, faz aquelas coisas que demora dias, anos na lua, vira para um lado, vira para o outro, aquele que come a casca da árvore, assim. Da árvore, né? Um ser muito legal, um ser muito interessante, sim, incrível, né, na verdade. E aí eu acabei me abrindo para isso e o Ayurveda começou a entrar por vias bem raiz mesmo, né? Porque não era uma coisa... Porque na faculdade, naquela época, infelizmente, essa parte era muito fraca. Né? Hoje em dia eu sei que é muito forte, eu estou muito feliz por isso. Né? Já atendi alguns estudantes do curso hoje em dia e eu sei que o curso está muito legal na parte de Ayurveda. Na minha época era muito fraco. Então aí eu fui estudar um pouco, né? Bem por vias informais, aí eu não fui fazer pós. Né? Então, eu fiz alguns cursos, eu estudava com a minha esposa, lia alguma coisa, né? Conversando com esse nosso mestre, de um monte de coisa. O Ayurveda, né? E não só essa linha, né? Mas também toda essa parte do yoga por trás, né? Um pouco da linhagem Siddha, que não sei se as pessoas conhecem, mas dentro da Índia, você não tem só o tronco do Ayurveda, que é o mais famoso, também tem a medicina Siddha, que são dos 18 Siddhas do sul da Índia, que eu nunca estudei a fundo, mas eu gosto de ler um pouco da história deles. E ali você também pega um pouquinho mais. Então, foi mais por uma via de uns mestres espirituais e alguma parte, né, de algumas aulas que eu fui integrando o Ayurveda com a medicina chinesa como background, né, para eu ter um pouco mais de base do que eu chamo da fisiologia energética. Como que funciona a energia do corpo? Né? O que é realmente... Porque não é... Né, quando você entende, por exemplo, que existem meridianos e nadis e que tem um fluxo, né? Tem uma energia que ela vai. Se tem uma estagnação, você trava a energia daqui e daqui fica sem. Né? Então, isso é uma doença. Né? Isso é um ponto que é um nó que precisa ser desfeito. Né? E você vai entendendo isso vezes várias camadas, vários níveis, todos os meridianos, os nadis, os campos energéticos. E aí você vai estruturando um pensamento muito mais completo, né? Onde você tenta entender as causas energéticas, as causas emocionais, como que um pensamento gera emoção que gera o bloqueio de fluxo, né? Porque se você não entende isso, não dá para ir muito fundo, né? E se você não entende que esse sistema todo ele tem um padrão de vibração médio, que é resultante de todos os corpos, de todos os chakras e de todo esse fluxo, e que isso é diretamente proporcional a como a pessoa vai enxergar a vida, né? Você não consegue aprofundar. Né? Então, quando a gente fala de cristal hoje em dia, a gente ainda vê muita gente numa superficialidade muito grande.
Eu ia te E é o perguntar isso clássico. agora. Você acha que as pessoas ainda, elas já entendem, ou essa dificuldade não só da energia, mas de todo como a parte mental, espiritual, emocional, física, elas se conectam? Você ainda sente essa dificuldade nos seus cursos? Porque quem procura fazer os seus cursos, teoricamente, já tem um conceito diferenciado. Sim, sim e não, né, Bru? Porque assim, eu acabo atraindo também muita gente que teve agora na pandemia, então é muito grande. Pessoas que estão despertando para isso agora, elas querem conhecer, Entendi, entendeu? entendi. Então eu tenho o público desde aquele que já é terapeuta, né, também formados ou não, por nível superior ou não, pessoas às Sim, vezes de anos já de terapia. Essas pessoas elas já vêm com uma bagagem melhor e tem alguns que vêm, né, que nivela mais por baixo. Então, tem um pouco dos dois. Eu acho entendi. que, em termos macro, a gente evoluiu muito. Né? Você tem, hoje em dia, vários livros. Você tem a própria epigenética, né? do livro do Bruce Lipton, que é o mais famoso, que chama A Biologia da Crença, que explica um pouco também essa parte da parte celular até a parte de crenças e não sei o que lá. A gente tem a Sim, psicossomática, a gente tem a nova medicina germânica, aí junta o sim, Ayurveda. Quando você junta isso tudo, as pessoas que realmente buscam, elas já conseguem. Então, eu vejo um mesclado, entendeu? Eu não atraio mais, acho que pela minha energia, as pessoas que ficam só naquela questão superficial do esoterismo, sabe? Né? sim. No sentido pejorativo, que é o que? A pessoa não quer aprofundar, ela não quer entender, e ela quer ficar só na luz, no amor, mas por quê? Aonde? Não, a luz, o amor, mas por quê? Não, a luz, o amor. E ela não vai, ela cria uma camada para fingir que ela é espiritual, porque no fundo ela não consegue ver o que não está bom dentro dela, e se ela não quer, quem não aprofunda em si, não consegue aprofundar no outro, entendeu? Exatamente. Não consegue olhar uma visão realmente aprofundada, sistemática, entendeu? Então, Sim. eu vejo que a evolução está muito grande, né? Inclusive eu mesmo, né? A gente tenta, porque eu estou muito longe de saber qualquer coisa, né? Quanto mais a gente estuda, Não, mais fala, mas meu Deus, né? Tem que muita para quem coisa. não te conhece, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, né, as pessoas te conhecem, mas para aqueles que não te conhecem e não tiveram o prazer ainda de fazer seu curso, no meio do curso o Du tá dando a aula e aí ele para num determinado cristal e ele fala assim, não, porque esse cristal eu tive que fazer uma vivência, porque eu tive que sentir ele. E aí no começo eu falo assim, não, mas peraí, como funciona isso, né, Du? É Então, fantástico essa sua vivência, essa sua conexão. Explica um pouco melhor para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, né, Bru, aí você me pegou no ponto legal, né? Mas é porque eu vou tentar usar a linguagem mais fácil possível, né? Para a gente pegar Sim. assim dos dois lados, né? É porque, assim, muita gente acha, né, ou olha, eu não sei se é certo ou errado, mas que às vezes o cristal, alguém diz que aquilo ali é assim, então é isso, e você põe, né? Tô aqui com uma pedrinha, você põe, ela faz o efeito e acabou. Mas, no fundo, né, eu falo, as pessoas que são da naturologia, elas são obrigadas, porque existe no curso, a estudar a terapia floral. Né? E Sim. se bem que agora, pensando também, a terapia floral ensinada pelo Bach, não pelo Bach, mas pelas pessoas que passam Bach, às vezes, ela também é muito simplificada. Ela não entra em níveis mais profundos do que é realmente acessar o que a gente pode chamar de campo de consciência daquilo. Né? Ô, Que, Du, que estão eu, falando que o seu áudio está um pouquinho baixo. abaixo eu não sei o que fazer, porque eu não tenho como mudar, eu estou numa sala pequena. Será que não é o celular da pessoa? Da pessoa. Vê se melhorou para mim, Elaine. Você falou que estava um Tá, pouco baixo, vê se melhorou um porque pouquinho. eu não tenho o que mudar aqui, inclusive. Tá, Tá bom? tá. Pode continuar, Du, ela responde aqui para mim. Tá, legal. Então, basicamente assim, o que é legal hoje em dia é que a gente tem, por exemplo, né, no nível dos florais, né, porque qual que é a realidade, gente? Vamos lá, vamos falar primeiro qual é o real. Para que você consiga realmente entender um cristal, você não é você intelectualizar um cristal. O cristal, ele é o quê? Ele é uma estrutura criada pela natureza que é constituído por átomos que se juntam numa molécula semente, existe uma semente, uma raiz, né? E aquela semente, né, ou seja, aquela molécula básica, ela vai se repetir exatamente igual
num eixo tridimensional, que é o eixo cristalográfico, que vai formar um cristal. Pode ser um cristal de quartzo, pode ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha um bebê por aí. Desculpa, gente, não é a minha, mas é que meu marido chegou aqui, fica tranquilo. Esse cristal, que ele foi criado segundo essa estrutura física no nível da natureza, né, ele foi criado por um porquê, um porém, teve alguma coisa por trás, né? Ou seja, tudo na natureza tem um campo de consciência que o cria por algum motivo, tá? Não é que ele nasce por acaso. A nossa ciência, para ela, é tudo por acaso. Não existe causalidade, não tem o porquê. O porquê é o quê? É pressão, temperatura, química XYZ, formou como um milagre da natureza. Como o nosso corpo é um milagre, né? Um milagre, ele é uma aleatoriedade de 3 trilhões de células que se juntam e faz esse troço todo acontecer. Então, quando a gente entende um cristal, a gente entende que por trás dele existe um porquê na natureza. Não existe nada que é criado na natureza que não tenha um porquê, um equilíbrio, uma ideia, né, como disse Platão, tudo vem do nível das ideias, né? Que a gente traduz hoje no nível mais espiritual, mas ele chamava do nível das ideias. Alguém teve uma ideia para aquilo depois se plasmar. E quando você vai entrar em contato com o cristal, o ideal é que você aprenda, né? Porque não é uma coisa que você tem que querer, você tem que querer e conseguir, porque não é só chegar e meditar com ele, você tem que conseguir entrar na bendita da ressonância, que eu falo tanto, né? Que é um curso que até eu vou dar de novo daqui umas 3 semanas, a gente não lançou, vai lançar semana que vem, que é conexão isso que eu ia falar, com esse aí cristais. vai ser ótimo. É um curso legal porque eu abordo só esse assunto, entendeu? Por quê? Porque quando você consegue realmente entrar em ressonância com esse campo de consciência, você deixa de acreditar no que aquilo, você passa a vivenciar aquele campo, né? Você passa a conseguir realmente entender o que é aquele cristal. Muita gente fala, pô, duas vezes você faz uma leitura muito interessante de tal cristal que eu nunca tinha lido, né? Eu nunca tinha entendido. Fala, não é porque... Mas a gente só consegue fazer isso quando você consegue entender qual é aquela essência. E aí, com essa essência aqui, eu posso olhar por vários pontos de vista. E o ponto de vista que eu olhar, eu vou traduzir com a informação desse cristal, né? Dentro de uma linha agora já científica, dentro dessa questão de informação, hoje em dia, a mistura da física quântica com floral, que é a parte mais desenvolvida, eles chamam que é uma terapia informacional, é uma informação. Aqui, o cristal, quando você acessa ele, você acessa uma informação. Que essa informação é criada por quê? Pela natureza para criar aquele ser daquela maneira. Um cristal é assim, uma flor é assim, qualquer coisa é assim, né? Então, quando fala. O seu conhecimento do para que serve aquele cristal, aquela pedra, te influencia na ressonância que ela vai te trazer? Te sugestiona? Você fala para mim ou para um interagente paciente? É que você tem todo o conhecimento, mas, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu sei que o quartzo rosa funciona para determinada questão. Aí ele vai tentar fazer essa ressonância. Você acha que a pessoa, sabendo o significado daquela pedra, ela traz para si aquela informação? Ou você acha que tem como você trazer coisas mais através dessa ressonância? Não tem como no início você não ficar sugestionado, é impossível, né? Porque se você lê em algum lugar aquilo ali, não tem como. Você vai, fala, pô, legal, Sim. Alguém falou, um livro falou, e é o que as pessoas mais fazem, né? Agora, o que acontece é que com o tempo, conforme você usa muito, você trabalha muito com aquela pedra, no meu caso que eu atendo todos os dias há muitos anos, né? Às vezes você está ali, né? Tem alguém que eu converso com a pessoa, eu vou começar a colocar as pedras e aí me vem alguns insights, né? Tipo assim, né? Vou usar tal pedra e às vezes no primeiro momento você fala, nossa, mas por que será, né? Tal. Aí eu ponho, eu uso e aí às vezes na interação do sistema você fala, nossa, olha que interessante, né? Eu nunca tinha pensado assim. Mas agora eu entendi que ela pode ser assado, porque quando você entra naquele campo, e aí qual é a história, né? É sempre você ter o máximo de conhecimento de base intelectual. Por quê? Porque você precisa ter o conhecimento que a gente pode colocar como conhecimento científico, né? Mesmo que não seja só o científico, mas todo o conhecimento intelectual de base, tá? Depois você abre o outro lado, que é o lado da sensibilidade. Então, existe uma parte sua que ela não vai passar pelo filtro racional, que é essa parte intelectual,
né? Que é onde você vai conseguir aprender, isso demora, a sentir o campo do interagente, né? Para quem não é da nata interagente, é uma coisa que cliente, né? O campo do interagente e a minha cabeça, por já estar treinada, ela consegue fazer eu brinco que é um cruzamento de dados, né? Automático. Das frequências que eu sinto, dos cristais que eu conheço, para ver o que acontece. Então, eu estava até lendo agora um texto sobre um cara do mercado financeiro, nada a ver, né? Falando sobre intuição, que é muito interessante, não que eu concorde tudo com ele, mas ele pôs um lado que ele falou, nada mais é essa intuição do que ele estava se referindo, um conhecimento prévio muito grande de um assunto, que quando você vai entrar em alguma situação, né, você começa a ver um monte de sinais que a sua mente não consegue perceber, mas o seu background consegue entender que tem alguma coisa ali. E aí você tem um pensamento mais rápido do que o intelecto pode pegar, que é o que a gente, dentro dos sistemas, entende como mental superior, que é onde ele não é intelectual, mas ele consegue fazer os cruzamentos e, na nossa visão, além do intelectual com a sensibilidade, ele acessa o nível superior da alma. Né? O Du, só um minutinho. A Lu, beijo pra você. A Luana, ela perguntou assim, se rola a combinação dos campos dos cristais com o do interagente e com o do profissional. Acho que no momento que está atendendo. É interessante isso, né? Porque é sim e não. Então, assim, você precisa interagir os campos, né? O profissional e o interagente, porque se você não interage o campo, você não consegue entrar naquele campo que você não consegue fazer o seu atendimento. Né? Eu agora, na pandemia, aprendi a atender à distância. Uma coisa que é impossível também para mim, entendeu? Só que eu consigo sentir as pessoas também a mesma coisa estando longe. Por quê? Porque até pela física quântica, os campos eles não são locais. Eles são não locais. Sim. Mas a gente não vai entrar nisso para não pirar. Mas vamos entrar... Por favor, senão aí a gente precisa olhar. de umas 3 horas aí. Exatamente. Vamos pegar as pessoas ali físicas na maca, que nem está minha maca aqui. Quando eu converso com a pessoa antes, eu faço minha anamnese, eu entendo o caso, eu preciso, eu abro, né? Eu vou abrir um pouco o meu campo dela, né? Não é que eu abro dela, né? Na verdade, a pessoa vindo, me abrindo a vida dela, ela está... Já é a permissão que ela Exatamente. E eu estou ali aberto, de coração, verdadeiramente, para ajudá-la, né? Então, existe essa interação. Legal. Isso existe. Quando ela está na maca, que existem as pedras, que aí entra nessa junção, né? O campo da pessoa vai entrar em ressonância com o campo do cristal. Eu ainda estarei neste campo atuando, mas o meu campo pessoal não vai interagir da minha energia. A única coisa que vai interagir é o meu profissional. É como se eu tivesse pinças, né? Para mexer naquele campo. Mas são só, a hora que acaba, eu tiro aquelas luvas cirúrgicas, teoricamente, e nenhuma energia do meu campo pode interagir com o dela. Porque se interagir, aí você está ferrado, entendeu? Porque aí você vai ter uma equalização. Se ela tem menos, que é o normal, porque ela está pedindo ajuda, você tem mais, você vai doar do seu. E aí, para uns acham lindo e maravilhoso, mas o próximo que vier, você não vai ter mais energia. Né? Então, por isso que eu falei que sim, que não. Existe uma necessidade de interação, né, de campos, então você vai estar com uma certa parte do seu campo aberto para poder sentir, entender, mas você não vai estar com o seu campo totalmente escancarado, porque senão você vai acabar misturando as coisas, você não vai conseguir olhar. Eu fiz uma live há 15 dias atrás, eu falei muito disso, que a gente tem que aprender a olhar sempre de fora, né? Terapeuta, então, você tem que olhar de fora e de cima. Né? Se você abre o campo, você vai olhar pelo mesmo ponto de vista do interagente. E aí você não vai conseguir ajudá-lo. Você vai falar... E Du, você realmente... Você tem um curso que ensina isso, não foi? Um dos cursos que eu fiz com você era sobre atendimento. Então, a gente simulou um atendimento e aí você ensina como interagir com a energia ali, tanto do cristal, como iniciar o atendimento, como encerrar sem você pegar tanto a energia, né? Compartilhar essa energia, não tem? É que assim, quando você fez, como você fez no presencial, né, o módulo 2 do curso, eu ensino a técnica, que é o básico, mas é o básico bom, assim, que é o que tem até hoje. Hoje em dia tem um módulo 5 do curso, que são 1, 2, 3, 4, 5. No quinto módulo é onde a gente faz só
a prática clínica mesmo. A gente estuda caso e faz as trocas, né? Até porque tem muito, agora, curso online, o quinto não tem como ele é de verdade. Ele tem que ser ao vivo, por isso que eles estão suspensos. Eu espero ainda conseguir dar alguns no final do ano, esse ano. Mas, assim mesmo, o que mais importa, segundo o meu ponto de vista, para você não fazer essas interações, é você conseguir entender que nada na vida é por acaso e que ninguém passa por nada que não tem que passar para aprender alguma coisa, por pior que seja. Por pior que seja. Eu fiz estágio com a Mônica Servini, na casa Servini. de Bom, né, que é uma querida. Ali foi a minha maior escola, né, porque são mulheres vítimas de violência doméstica. Eu não vou nem contar meio caso, porque não dá para entrar. É muito, mas é muito, muito pesado, né? Ô, Du, estão perguntando se a live vai ficar salva. Eu prometo que no final eu vou fazer de tudo para eu salvar aqui, porque é a primeira vez que eu vou salvar uma live. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Rola, Bru. Rola. E aí eu vou salvar sim. Beleza, faça isso. E aí vai ficar disponível no IGVT da Panat. Legal. Então, só para acabar essa parte. Então, a hora que você vê um caso tão grave, né, que teoricamente qualquer ser humano fala, ai meu Deus, coitada, não sei o que lá. A Mônica chegou e falou, legal, se você ficar no coitado, como é que você vai ajudar essa pessoa? Você tem que ajudar essa pessoa a entender o porquê que ela traiu essa situação que chega a ser medonha, entendeu? O que aconteceu dentro do sistema dela que ela acabou entendendo. E se você fizer isso, você realmente consegue ajudar essa pessoa, né? Então, é isso que a gente fala. A gente precisa ter esse olhar de que nada é por acaso. Se você entende, por mais difícil, né? Porque, assim, tem a parte de difícil, que são as buchas, e tem também os julgamentos que a gente tem, a gente acha que a gente não tem, que a gente acha que é tudo iluminado, né? Aí vem, às vezes, um ser com uma vida perfeita, materialmente falando, isso aqui lá, reclamando da vida. E eu já vi terapeutas falando, só a Patricinha, esse Mauricinho, não tem nada de reclamar, a vida tá boa. Eu falo, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. A alma, ela precisa aprender vários estágios em vários lugares. Rico, pobre, branco, preto, mulher, homem, todos. Então, não existe um pior e um melhor, entendeu? Existe o que aquela alma está vivendo. A hora que aquela alma está vivendo aquele sofrimento, você tem que ajudar. Por mais que seja, às vezes, o medo de barata. Entendeu? Sim. O medo de barata, às vezes, pode dar uma crise de pânico. Eu vou falar, mas é só barata. Não, entendeu? Então, eu acho que mais... o primeiro passo também, que você sempre fala nos seus cursos, eu acho que a gente aprendeu muito na naturologia, eu acho que a maior parte dos profissionais da área da saúde precisam ter isso, ou já tem isso, que assim, a primeira coisa que você tem para atender é o não julgamento. Se você não conseguir o não julgamento, você não consegue entrar no campo daquela pessoa verdadeiramente e estar disposta a ajudar. Aquilo que você falou, mesmo se for um medo de barata. Exatamente. E o legal, Bru, que é onde eu queria chegar, é esse não julgamento e essa não identificação, como o nosso sistema é uma coisa só, físico, etérico, emocional, mental e espiritual, a hora que você não julga, que você mantém esse distanciamento interno, mas externamente está ali de braços abertos para ajudar, é essa postura mental que fecha o seu campo. Entendeu? Não é qualquer outra técnica mirabolante, entendeu? Cristal no bolso. Pode usar? Pode. Até me perguntaram, o pai perguntou hoje, Du, eu posso usar uma turmalina preta no bolso? Eu falo, olha, no começo pode. Ou se você estiver sentindo numa fase meio difícil, pode. Mas não precisa. Né? Porque se você, com o tempo, consegue ter esse olhar de distanciamento interno como profissional e como humano de acolhimento, você consegue barrar. Nesse momento você barra o seu campo e aí entra naquela frase que eu ensino para os alunos que a gente repete no começo, que é nada que é meu vai até você e nada do que é seu vem para mim. A gente não troca, né? Mas eu trabalho na sua energia, eu trabalho no seu campo, entendeu? Então eu acho que essa é a maior sacada, assim, de você conseguir manter com que os campos não interajam tanto e você não tome as porradas. Entendi. E sabe uma coisa que perguntaram lá antes, e eu também tô curiosa, Du. Como você atende... como você atende as pessoas à distância? Então, tudo bem que assim, as pessoas que têm, assim, pelo menos eu tenho reiki. Eu mando reiki à distância, mas por todo aquele conhecimento. Eu queria saber se a cristaloterapia, e a pessoa que pergunta também, como funcionam esses atendimentos à distância? Então, isso foi até uma história super rápida. Foi na pandemia, ano passado, eu nunca tinha atendido. Eu já estava aqui na Ilha Bela, onde eu moro,
Estava com um consultório em São Paulo, atendia 3 ou 4 dias lá e ficava nessa ponte maluca. Aí, fechou tudo. Ferrou, né? Aí eu falei, legal, vim para a ilha, fiquei aqui, a válvula fechou, Mais isolado. Né, isolado. E aí uma amiga, que ela estava aí, não sei se ela está, Adri, né, que ela foi, eu falo que ela foi um anjinho na minha vida mesmo, ela, depois de uma semana, ela falou, Du, pô, vamos fazer alguma coisa, né? Tipo, a gente sempre, no meu atendimento, eu converso metade do tempo e eu faço o trabalho com os cristais metade do tempo. Ela falou, então a gente conversa um pouco para a gente não parar e no final faz uma meditação, alguma coisa assim. Falei, Adri, vambora, né? Vambora, vamos fazer o que der, a gente faz. Quando foi, tipo, no dia anterior ou no dia, não lembro, me veio uma intuição, falou, tipo, tenta fazer exatamente o que você fazia na maca à distância. Eu falei, meu Deus, que doideira vai ser essa? Estava na casa da minha sogra, né? A gente mora no mesmo condomínio, então minha sogra e a minha casa são no mesmo condomínio, então a gente ficava dos dois lados. Aí me veio uma ideia, eu peguei uma placa de concreto que disse de fazer calçada que ela tinha na casa dela. Não me pergunte por quê, mas ela tinha. Eu peguei um giz, marquei os chakras ali, fiz numa placa de uns 50 centímetros, marquei mais ou menos o pé, e eu falei, ó, vamos ver, né? Aí eu falei, Dri, você topa? Ela falou, topa, né? Aí, o que eu fiz que eu já entro, né? Eu fiz exatamente a mesma técnica nessa placa, né? E aí, no final, eu falei, e aí, Dri? Ela falou, Du, que maluco, parecia que eu tava na maca. Né? Eu senti as mesmas coisas. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, não acredito, não juro. E aí, com isso, eu atendi uma outra pessoa, acho que foi a Fran, uma pessoa que eu atendo até hoje, depois a Ana, umas pessoas que eu já era um pouco mais próximo, que me pediram, e eu fui uns 2, 3 meses sem divulgar, só no orgânico. Né? Aí, passou um mês, veio uma pessoa que eu atendi pela primeira vez pelo online, de Brasília. Eu falei vamos, né? Depois a Eliane, e assim foi. O fato é, com o tempo, e hoje em dia eu tenho certeza disso, a hora que... O que eu faço, né, para ser mais objetivo? Eu tenho uma placa de madeira, aqui, peraí, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui é uma placa de madeira, ela tem 1 metro de largura. Né? Sim. Essa placa, eu simulo o corpo da pessoa, tem a marcação dos chakras. Eu faço, a pessoa se deita na casa dela, eu faço um relaxamento, coloco uma musiquinha de fundo, e a hora que ela fica ali, eu coloco as pedras aqui. E aí eu faço como se fosse o reiki à distância. Só que como eu não faço um reiki, meu trabalho evoluiu do reiki, eu acabei fazendo uma técnica minha, né, que não é minha patenteada, mas foi uma evolução. Então eu ponho as pedras e aí eu vou fazendo a limpeza de cada um dos chakras, depois dos campos e tudo mais. E o mais interessante foi que, com o tempo, né, logo no começo, mas aí eu fui desenvolvendo mais a minha concentração, estudar um trabalho mental, né? Porque Sim. Se você for estudar aquelas coisas, né, qual é a pira, né? Porque ainda é muito louco você entender isso, né? Quando você estuda, né, é uma coisa que na física quântica, eu não vou lembrar em qual livro que foi isso, acho que foi A Física da Alma, do Amit Goswami, não sei. Mas ele fala da concatenação de campos. Que é o quê? Que é quando 2 campos eles estão concatenados, ou seja, eles entram vamos chamar uma ressonância, vai? Sim. Eles acabam interagindo num nível não local. Eles fizeram experimentos disso, né? Então, eles fizeram Sim. o quê? Se esses 2 campos se conectam, né? Por isso que uma mãe e um filho, quando o filho tem um acidente, a mãe sente. Não vem num trilho de trem, demora 15 minutos. É direto, entendeu? Então, quando essa concatenação de campos, você consegue acessar um campo simultâneo, entendeu? E é por isso que eu falo, é muito importante, se você vai atender alguém, né, à distância mais ainda, que você tenha um papo no começo, você conheça a pessoa, ao vir marcar com você, ela já está abrindo esse campo, né? Mas se você conhecer... Ela não precisa acreditar 100% que aquilo vai funcionar como se fosse um atendimento presencial, porque no começo as pessoas vão ficar meio distantes, tentando ver se realmente isso vai funcionar, não é isso? Exatamente. E a eficácia é exatamente igual ao presencial, que é o quê? Alguns têm mais afinidade e alguns têm menos afinidade. Entendeu? Então, tem algumas pessoas que vêm que, nossa, acontecem coisas incríveis, resultados muito rápidos e tudo mais, e tem pessoas que não. Por quê? Porque nem toda técnica é para todo mundo. Né? Exatamente. Então, hoje, se eu atendo alguém online e depois a pessoa não volta, ela queria fazer só uma sessão,
eu nem encano, porque eu sei que é assim mesmo. E já aconteceu milhões de vezes a pessoa voltar depois de 3 meses, indicar uma pessoa que eu nem sabia que tinha indicado, você acha que não voltou. Então, eu hoje não ligo, porque hoje eu tenho certeza do que eu vivo hoje, porque o resultado é exatamente o mesmo. Eu consigo sentir hoje, né? Por quê? Sim. Porque como, né? Porque essa é uma outra coisa. Para trabalhar com cristais apropriadamente, eu penso muito isso, é muito importante você ter um treinamento mental muito grande. Porque o direcionamento de tudo isso aqui é feito pela mente, né? Não é crença, é direcionamento mental, né? Então, Exatamente. o direcionamento, ele é feito o quê? Quando a gente estuda meditação, aquele livro lá clássico da nossa época, Neurofisiologia. Neurofisiologia da Meditação, a gente Sim. viu a palestra com ele. Você desenvolve essa parte frontal do cérebro na meditação. Você aprende a direcionar a energia, você concentra, você foca. Sim. Né? E é esse direcionamento que manda a energia para o cristal, que vai potencializar aquilo para aquele fogo que você está mandando. Né? Sim. Então, você precisa de um treinamento mental muito grande, que a técnica mais comum é a meditação, que a gente treinando muito, fica muito mais fácil o resultado. Ô, Du, algumas pessoas aqui estão te falando que realmente, tanto nessa questão da espiritualidade, eles sentem essa questão da energia quando é um não local, né? Quando não está no mesmo local, que falando da física quântica, enfim. E a Elaine está perguntando assim, se você usa algum tipo de pêndulo para saber se tem algum chakra positivo ou negativo, ou se simplesmente você sente a energia. Tá. Ótima pergunta. Eu atendo há mais ou menos, se eu for pegar o primeiro atendimento há 17 anos, eu estou com 33, 34, ficando velho, cheio de cabelo branco. Então, eu atendo há, sei lá, quase 17 anos, né? Eu usei pêndulo para medir chakra pelo menos uns 12 anos. Eu acho que faz um pouco menos até, acho que uns 4 anos atrás eu parei de usar o pêndulo. Por quê? Porque depois desses anos todos, né? A minha sensibilidade, ela melhorou muito, e aí eu comecei a ver que o pêndulo, por ele medir apenas em um nível ali, se você não ficar medindo em todos, que é muito difícil, é muito complicado, né, às vezes ele me passava uma informação que tinha muito mais nuances ali, que aí eu vi que não estava mais me agregando muito, porque eu já conseguia sentir muito mais do que o pêndulo poderia dizer, entendeu? Aí Toda uma evolução, né? Exatamente, mas eu super indico o pêndulo, é uma mão na roda. No começo, então, gente, eu brinco, né? No começo eu não sentia nada menos um, assim, sabe? E aí foi muita persistência ali, tipo, não tem essa de dom, de não sei o que, não tem dom nada, tem persistência, tem meditação, tem trabalho, tem estudo diário, tem tudo. Não tem segredo, é igual para todo mundo, né? Então aí eu parei de usar o pêndulo. Entendi. E Du, assim, eu sei que você tem atendimento hoje, tudo, e eu queria assim que você deixasse, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai esclarecer algumas coisas, que é assim, eu acho que uma das coisas que mais me admira em você, e eu falo isso com propriedade, é essa fluidez que você tem. Sabe aquela coisa de acreditar que, assim, aquilo que você falou, isso hoje eu entendo muitas vezes, mas sabe aquilo, cada um tem o paciente que merece, o interagente que merece. Realmente tem dias que você atende 20 mil pessoas, tem um dia que você atende uma pessoa e você tá bem com isso. Então, essa fluidez, tá? E aí, o que eu queria te perguntar? Eu vou ser sucinta. Quando você conseguiu essa evolução dessa fluidez, tá? Não só usando aquela pedrinha que você usa toda vez que você dá o curso, a Larimar, Sim. mas assim, não só disso, mas assim, eu acredito que você tenha tido, exatamente. Meu marido se apaixonou por essa pedra desde quando fez o seu curso. Eu sou também E assim, apaixonado. mas assim, essa fluidez, lógico, que também teve essa evolução, mas assim, isso veio mais com o seu, quando você viu que você realmente estava indo ao encontro do seu propósito. Porque, assim, tudo foi assim, aparecendo na sua jornada desde os 15 anos, certo? E foi fluindo, e aí você estava desperto para isso, e você foi pegando esses sinais, e hoje você é o profissional que você é. Então, eu queria saber, assim, essa fluidez, ela foi amadurecendo a partir do momento que você realmente enxergou este propósito, ou isso veio de alguma outra forma? Se eu entendi o que você quis dizer com a fluidez, mas eu acho que eu entendi
acontecer, sei lá, Sim, disso tudo, ela é isso. É muito legal a pergunta, né? Porque a gente tende sempre a romantizar quando a gente vê a pessoa do outro lado, né? Aquela coisa sim. que a grama do vizinho é sempre muito mais verde que a nossa, né? E assim, foi muito legal, porque eu brinco que, gente, né, hoje já mudou bem o cenário, mas há 17 anos atrás, realmente estou ficando velho mesmo, né? Beleza, existiu um movimento lá atrás, década de 80, né, que onde vieram os livros da Katrina, do Duncan, né, um final de movimento hippie, nova era, beleza, aquilo ali foi um tronco, depois aquele movimento morreu, né? Morreu daquela, Sim, sim. naquela estrutura. E aí vem uma outra leva, né, onde você tenta olhar Cristal, né, saindo de uma faculdade, né, com nível superior que não existia, com uma pós-graduação, e Cristal, eu brinco que minha mãe em pânico, né, que ela falava, vai morrer, vai viver do que esse menino, né? Vai morrer de E eu, fome. e eu brinco que ela falava, né, tipo, faz o curso de acupuntura, porque aí pelo menos se qualquer coisa é fácil de atender, as pessoas conhecem, né? Sim. Então, assim, só que lá no começo mesmo, moleque, eu nem pensava nisso. Fui indo, 17, 18, total. Só que aí, com o tempo, quando entrei na Nato, inclusive, vieram muitas técnicas, né? Muitas técnicas. A terapia floral, para mim, foi incrível. Eu sempre conto que ela que me ajudou a entender muito a base psicológica, a base de processo terapêutico, para que eu pudesse migrar isso para os cristais. Então, no meio disso tudo, nossa, eu pensei em ser fitoterapeuta junto com isso, eu pensei, né, em floral, eu pensei em que eu sou pisciano, né, eu viajo um segundo. Então, nesse momento, tiveram muitas dúvidas, vou, não vou, para onde vou. Só que eu brinco que os cristais nunca saíram de mim, entendeu? Quando eu pensava em sair, eles não saíam, entendeu? Então, é uma coisa também de alma, não vou dizer que não é, entendeu? E aí, tanto é de alma, que eu fui indo, e ainda depois de formado, ainda tinha umas coisas, né, que pessoas que trabalhavam comigo queriam me direcionar para um lado ou para o outro. E aí, quando eu assumi internamente, que foi quando eu descrevi o meu nome, né, que seria Eduardo Melo, lá, naturólogo, especializado em cristaloterapia só. Esse é meu único foco e eu vou. Foi a partir daí que eu sinto que aí a coisa realmente andou muito, muito melhor para mim. Porque eu tirei todos os outros focos, eu foquei em uma coisa só. Eu falei, é isso que eu sou e é com isso que eu quero trabalhar. E a minha missão é desenvolver essa técnica, né? Não que ela não exista, ela existe, tem pessoas. Mas é que precisa, voltando aqui, o que me ligaram, eu perdi. Mas não é que não existam pessoas boas no mundo. Existem muitas pessoas boas no mundo. E, inclusive, agora eu estou tendo a grata felicidade de começar a juntar muitas dessas pessoas, eu pelo menos conhecê-las, né? A gente está com o Tô aqui de Portugal, né? Que inclusive a André, que chegou de Portugal Sim. também. Tem o Muitas Jorge, pessoas aqui, que é o meu uruguaio, alunos. né? Aí tem a Tanise, que é o braço direito da Catarina Rafael, que mora no Havaí, que a gente agora se aproximou, já trouxe ela para dar curso, e vários outros amigos de vários lugares do Brasil, tudo que a gente está juntando, né? Porque eu falo, a técnica ela tem que ser desenvolvida, né? E eu sou um pedacinho desse, mas eu estou aqui para isso. Só que agora eu estou encontrando vários outros, né? E é isso que é legal. E foi quando eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou, que aí a coisa foi. Que é o que a gente falou mais cedo, né, Bru? Sobre você aprender a ouvir o coração, Sim. querer alguma coisa de verdade e ir a fundo, E se né? permitir, né, Edu? Eita, isso, um trabalho grande, ainda faço até hoje, tá? Vamos em off, só para nós dois aqui, né? Ainda eu trabalho muito, porque é o que a gente fala, né? A gente vive num mundo que o ruim pra gente é muito fácil. Mas o bom, Sim, o crescimento, o se permitir, nem sempre é tão fácil, né? Então a sim, gente precisa, mas é isso. Em termos de fluidez, Bru, né, para finalizar, que eu acho que é muito importante, é profundidade. Entendeu? A gente precisa de profundidade. Eu, na minha vã ignorância, já achei um momento que eu sabia o que eram os chakras, né? Hoje eu tenho certeza que eu não sei nem 2%. nada. É isso mesmo. Eles são 7 ali, mas se você for estudar um Leadbeater da Teosofia, ele vai te falar que cada um se subdivide em 7. Né? Se você for Sim, estudar os meridianos, são 12. Mas aí tem os colaterais, os duomais, que lá vai para um monte. Se você vai para os nadis, pela linha do tiromular, lá do Sida, são 72 mil. Cara, como é que eu posso dizer que eu sei um sim, negócio desse? Eu não sei, eu estou longe de sim, saber. Então, é você sim, olhar o contexto e falar, legal, eu sou apenas uma criança que não sei nada desse troço,
E quanto mais eu for, mais eu vou poder me ajudar e ajudar uns outros. Então, acho que a fluidez, ela também, se Sim, tiver alinhada, ela passa um pouco também pela profundidade, né? Porque senão não entendi. flui mesmo, entendeu? Não, a coisa não Sim, anda. A gente quer fazer, tem um monte de gente que chega para mim e fala, eu já sei, eu não preciso mais fazer curso. Eu falo, tá bom, eu preciso muito, entendeu? Eu preciso muito fazer curso, aprender, estudar. O Jorge, sim. amigo meu, o Jorge estuda há 28 anos cristais, né? E ele Nossa. faz os meus cursos, faz de todo mundo, fez um novo agora de uma outra pessoa. Então é isso. Se a gente aprofunda, a gente consegue permitir que essa fluidez aconteça também, entendeu? Ô, Du, para encerrar, que eu sei que a gente está em cima da hora, assim, eu queria falar que depois, se quem puder, quem não conhece o Du, os cursos dele, entra no Instagram, estão em promoção, inclusive, né, Du? Assim, Né, da são quarentena. fantásticos, da quarentena. Eu acho que é um bom momento para a gente aprofundar, para a gente repensar algumas coisas no momento, né, que a gente está vivendo. Eu acho que é trazer tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje, trazer isso para dentro, nos conhecermos melhor, para a gente ter humildade de olhar para o outro, olhar para a gente e saber que a gente precisa também mudar para que o outro também consiga mudar isso, né? Então, Acho que assim, isso para aí, encerrar, eu queria que você desse uma palavra para a gente. Eu sei que você contou toda a sua jornada, o seu conhecimento, deu algumas dicas, principalmente para as pessoas que estavam curiosas com o atendimento à distância. Mas, assim, eu queria que você encerrasse, assim, falando para as pessoas que estão aqui escutando a gente, o que você aconselharia para gente, tanto dentro da cristaloterapia, quanto pessoalmente para nós, sabe? uau, eu vou tentar, né? Eu acho assim, né? Duas coisas, então. Da Cristalo, né? Seja o Cristalo, as pessoas que também trabalham com lito, com gemoterapia, cristalterapia, existem vários nomes para técnicas parecidas. O que eu diria é isso que eu dei pequenos exemplos agora, né? A gente está num... Eu sinto até estar falando com o Jorge esses dias, a gente está num limiar de uma expansão muito grande, né? Que aí eu vou linkar os dois temas, né? Então, é Sim, uma expansão muito grande. A gente tem, eu tenho vários alunos que estão falando eu não sei, mas eu sinto um chamado para estudar cristais, né? E eu sei que não só cristais, alguns aroma, alguns florais, alguns medicina chinesa, alguns ayurveda. O campo de consciência está se expandindo, porque a gente está passando por um renascimento, por uma transição, que pede o quê? Que a gente seja mais verdadeiro com a gente mesmo, né? sim. Que a gente aprenda a ouvir quem a gente é e que a gente seja digno da nossa alma. A gente veio para dar, como diz a filósofa Lucilena, a gente veio para dar um recado ao mundo, cada um de nós. Que recado é esse? Para que eu estou aqui? Né? Então, em termos, né, primeiro desse micro, a gente precisa olhar esse limiar de uma nova consciência que está acontecendo, que não é, eu não acredito naquela história, não, vai virar amanhã, no dia tal era de ouro. Não, isso não existe para mim. Isso é o quê? É um gradativo, que é onde as pessoas vão internamente buscar e a massa, ao longo dos anos, vai requerer, não sei se está certa a palavra, mas vai querer, vai precisar desse olhar de pessoas que ajudem, que tenham essa base. Por quê? Porque isso está cada vez mais integrando, entendeu? Eu já recebi um trabalho que não é oficial, assim, não é do hospital, mas é de alunos da pós-graduação do Einstein, por exemplo, né, daquela de integrativa, já com Sim, cristais, entendeu? Eles já, pelo menos, eles permitem que um aluno escreva sobre cristal dentro de um hospital, do maior hospital da América Latina, né? Então, é questão de tempo para que a gente consiga, né, com muito estudo, juntando a ciência com essa outra parte, é um trabalho hercúleo que a gente tem, e mesmo se a ciência ainda não vier de primeira, mas que a gente tenha um pensamento científico, né, que é um pensamento de propósito, né, de começo, meio e fim, de entendimento, de investigação, para que a gente possa crescer por dentro e por fora para ajudar os outros. Né? E no macro seria essa mesma coisa, só que tirando os cristais. Né? A sim, gente buscar essa verdade interna. Né? A vida, eu acredito nisso. Né? Eu acredito que a gente está sendo obrigado a ficar com a gente mesmo. E para que sim. a gente fica com a gente? Para ver se eu sou um bom companheiro. E como você sabe disso? Desliga tudo, fica olhando nada e vê se você fica bem. Né? É isso mesmo. Vê se você é a árvore, você é a flor, você é o mar, você e um cristal, vê se você e a brisa do marítimo,
ver se você e o ventinho, que vem meio um pouquinho de poluição em São Paulo, se você está bem com você mesmo, você não está, né? E se não tiver, vamos trabalhar, entendeu? Porque tá tudo bem não estar, né? O que não tá tudo bem é ficar parado e não fazer nada para estar, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a gente está numa oportunidade de ouro, né? Eu, Edu, enquanto pessoa física, entrei nos processos mais difíceis da minha vida nesse último ano, internamente, não externamente, minha vida fluiu como nunca, incrível. Internamente, passei pelos processos mais difíceis, porque a gente está sendo apertado para tudo que é sombra sair. Por quê? Porque Sim. a hora que essa sombra sai, a gente integra, o melhor de nós sobra, né? Então, eu diria assim, não fechem os olhos para esse momento, aproveitem que a gente está no meio do tsunami, né? Não olhem como uma coisa ruim, olhem como uma oportunidade de crescimento. Exato. Né? Porque a gente Nada vai sair negativo. muito maior, Exatamente. muito melhor. É isso. Adu, agradeço. Assim, as pessoas aqui estão perguntando todas as informações que vocês precisam, tem no link da bio do Dudu sobre os cursos, sobre o como fazer um módulo, o outro. Eu agradeço a todo mundo que participou. Foi assim, gratidão, Du. Eu acho que as pessoas precisavam conhecer não só a parte do Eduardo, professor conceitual, como também a pessoa. Porque, assim, não adianta só você buscar um professor, você tem que saber quem você busca. E é isso que eu quis trazer para as pessoas. E, Du, Obrigado, gratidão, gratidão. Mando um beijo para a Bru, para a pequena. Pode deixar. E, assim, aproveita. E uma ótima noite. Agradeço a presença de todos vocês. E só uma última pergunta. Sou iridólogo e pode me dar uma dica como cristais ou pêndulo poderia me enriquecer? Aí entra dentro do tudo, né, Bru? Seria você... Isso. É tudo isso que a gente vem falando. Exatamente. A Iris, ela vai te ajudar a entender para onde ir, né? Mas aí depois você vai trabalhar com cristais, por exemplo. Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o contato do Eduardo, do Instagram, podem mandar perguntas. Eu vou tentar salvar agora aqui no final. Du, você sabe como salva aqui? Sim, a hora que você der o xizinho ali, já vai aparecer. Gostaria que isso fosse salvo no IGTV. Aí O xizinho lá em cima, né? Isso, agora que se você fechar, vai aparecer para salvar no IGTV e tudo mais. E aí vai estar disponível, então, lá na página da Panatti. E aí aproveitem a promoção do Du, que os cursos são fantásticos. E agradecemos todo mundo que esteve presente. Despendeu essa 1 horinha com a gente. E, Bru, obrigado até por esse seu olhar, né, de trazer essa coisa mais a pessoa física também, né, lógico, isso é uma coisa que eu falo muito, né, não é por mim, porque as pessoas podem não gostar de mim, tá tudo bem, mas eu falo, né, as pessoas falam, como vês aquilo que, falo, veja a pessoa, né, veja quando for fazer um curso, falo, vê quem é a Bru, vê quem é uma pessoa, vê quem é outra, entendeu, porque o que importa, a técnica, gente, ela é passível de aprendizado, todo mundo aprende. Agora, integridade, caráter, ética... Exatamente. Então, e isso é muito importante. E, Bru, obrigado mesmo. Obrigada, Du. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no direct, eu respondo. Pode. Se mandarem pela Panatti, eu reenvio para você, Du. Fica tranquilo. E um ótimo atendimento. E a gente não chegou a falar, né? Mas a gente vai para os associados da Panatti, depois vai ter uns continuar mais do que a média. E algumas lojas que a gente está querendo fazer uma parceria, que eu estou ajudando. Eu não estou no meio, eu estou só fazendo a ponte para os associados. Vai trazer. Também. Exatamente. Novas novidades, né, Du? Exatamente. Obrigada, viu, gente? Presença também. Valeu, Bruno. Fique bem. Obrigada, um beijo. Essa família linda também. Obrigada. Tchau. Tchau.